Fala galera, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos do Apocalipse. Hoje iremos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Então vamos lá? A igreja de Pérgamo está lá no texto de Apocalipse 2, verso 2 ao 17. E vamos iniciar agora sobre esse texto, dividindo novamente nos 7 aspectos ali que a gente dividiu para o estudo das igrejas. Então primeiro Jesus se apresenta à igreja, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, né, como eu sempre digo, né, que essa apresentação é igual para todas. Depois Jesus retrata um título, um aspecto ali seu. Essas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Depois Jesus traz um elogio para a igreja. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, Jesus ali trazendo um elogio, ali, trazendo ali uma palavra ali que eles permaneceram fiel, né, trazendo ali um elogio ali que é a fidelidade daqueles irmãos ali. Mas Jesus também ele vai trazer uma condenação crítica. Ele vai dizer: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, Jesus traz ali a condenação e a crítica ali para a igreja. Depois, Jesus vai trazer a correção e a instrução, que vai dizer: portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Terminando ali, praticamente terminando, Jesus vai trazer a demonstração e a promessa para cada igreja. A demonstração que é igual para todas as igrejas, que ele vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a promessa, ele vai dizer: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, já que a gente já dividiu os versos ali, o texto ali da igreja de Pérgamo ali nesses 7 aspectos ali, na apresentação, no título, no elogio, na condenação, na correção, na demonstração e na promessa. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a cidade de Pérgamo e sobre a igreja de Pérgamo. Então vamos lá. A cidade de Pérgamo era muito famosa pela sua biblioteca. Pérgamo continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, superado apenas por Alexandria. E pergaminho, né, quero trazer aqui uma curiosidade. Pergaminho ele tem esse nome porque ele foi originado, ele teve a sua origem em Pérgamo. Então, por isso que ele recebe esse nome, né, de Pérgamo, né, minho, pergaminho. Então ele recebe esse nome porque ele teve origem ali na cidade de Pérgamo. E a cidade de Pérgamo era muito conhecida ali pela sua biblioteca ali, como eu disse, que tinha 200.000 pergaminhos. Então era uma biblioteca muito grande. Imagina ser, naquela época, há muitos anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, você ter um espaço ali para 2.000 pergaminhos. 200.000 pergaminhos, aliás. Hoje, você tem uma biblioteca para 200.000 livros, já é algo muito grande. Imagina para 200.000 pergaminhos, que nem sempre todos os pergaminhos eram pequenos. Tinha pergaminhos ali de metros ali, de comprimento. Então existiam muitos pergaminhos ali muito grandes. Jesus ali, quando ele vai se apresentar à igreja, ele retrata um título. Essas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Quando ele fala que essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo ali que existia um problema ali na igreja de Éfeso, que era uma linha divisória entre a verdade e a heresia. E para você dividir, né, essa linha divisória, é somente uma espada afiada de 2 gumes. Somente uma espada ali para dividir ali, até como o autor de Hebreus fala, entre juntas e medulas, né? A palavra afiada ela é usada para distinguir, né, essa questão daquilo que é o achismo, daquilo que é a verdade, né, daquilo que é a verdade, daquilo que é a heresia, daquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro. Então Jesus se apresentando como aquele que tem essa espada afiada, que pode discernir, né, a todas as coisas, que pode discernir aquilo que é verdade daquilo que é falso. Depois Jesus ele vai falar ali no elogio
dizendo ali: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Quando Jesus fala ali que sei onde você vive, que onde está o trono de Satanás, não quer dizer que existia ali um trono de Satanás específico ali, literal, que Satanás estava ali para ser adorado. Não, mas existia ali vários templos pagãos e aqueles templos pagãos ali transformavam aquela cidade no trono de Satanás, porque existia vários ídolos ali sendo adorado. Existia o templo a Zeus, existia um templo a Esculápio, que era um deus serpente Takura, existia ali também culto ao imperador, existia vários panteões, existia um panteão, aliás, onde vários deuses eram adorados. Então existia ali vários templos onde vários deuses eram adorados. Era adorado a Zeus, a Esculápio, adorava até mesmo o imperador e muitos outros deuses ali em panteão era adorado. Panteão era uma espécie ali, tipo de uma sinagoga, só que não é um teatro, né? Não vou dizer sinagoga, porque sinagoga era judaica, mas era uma espécie ali de teatro onde eram adorados ali deuses pagãos. Então, por isso que Jesus está dizendo ali, eles estavam ali num lugar onde era um trono de Satanás. Só que aí Jesus fala: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Novamente, Jesus falando ali que existia ali pessoas que, mesmo ali sendo uma cidade onde era considerado o trono de Satanás, existiam ali pessoas fiéis que renunciavam ali às coisas pagãs para viver ali o verdadeiro cristianismo. Então, quando Jesus ele está dizendo sobre essa questão onde Satanás habita, onde é o trono de Satanás, ele está referindo muito ao paganismo e ao liberalismo que tinha na cidade. Existia um paganismo e um liberalismo muito grande na cidade, e isso afastava os cristãos ali. Muitas vezes os cristãos ali, eles caíam em pecado adorando outros deuses. E que eu achei interessante também é que um dos templos que eles adoravam ali em Pérgamo era a um deus chamado Esculápio, que é um deus em formato de serpente e era considerado um deus da cura. E se a gente for olhar, até hoje a serpente é um símbolo da medicina. Então, para você ver como muitas vezes muitas coisas que a gente tem hoje são referência a deuses pagãos, são referência a coisas pagãs, ao paganismo, e a gente nem percebe. Talvez você pense: nossa, Zé, mas eu nunca pensei nisso, que a serpente é um símbolo do paganismo, é o símbolo desse deus pagão, é Esculápio, é um símbolo da medicina. E vocês podem ver aí comigo aí nessas imagens, que aí no símbolo do SAMU, né, que é conhecido no Brasil todo, a gente vê que tem tipo um bastão para baixo, né, tem essa cruz, dentro da cruz tem esse bastão para baixo, e enrolado no bastão é a serpente. E aí do lado, aí na gravura do lado, na foto do lado, na imagem do lado, a gente vê aí vários, vários símbolos da medicina, né, sobre áreas da saúde, que são símbolos ali que tem sempre a serpente. A gente vê na medicina, na enfermagem, na nutrição, na veterinária, odontologia, farmácia, fisioterapia. E isso é só alguns do que eu trouxe para vocês. Existem várias outras áreas da saúde e todas têm sempre o logo com a serpente. Seja ela enrolada, seja ela em algum lugar, essa serpente vai ter. Então, até hoje, a serpente é um símbolo da medicina e isso vem do paganismo. Isso vem lá do culto ao deus Esculápio. Então, para a gente ver como muitas vezes o paganismo está na nossa sociedade, muitas vezes oculta. A gente nem percebe, mas muitas vezes, de forma oculta, o paganismo está na nossa sociedade. Mas vamos continuar? Depois, Jesus ele vai dizer ali também que a crítica e a condenação, ele vai dizer assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Né? Balaão é aquele que pessoas ali ofereceram dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu, Deus não deixou ele amaldiçoar. E por fim, ali, toda vez que ele era pago para amaldiçoar ali, ele abençoava, porque Deus não deixava ele amaldiçoar o povo de Deus. Por fim, ele fala assim: olha, não tem como amaldiçoar esse povo. Se vocês querem que esse povo peque, vocês devem trazer mistura para eles. Pegam mulheres que não sejam judias, não sejam israelitas, e leva para aqueles homens. Porque aí sim, eles vão se atrair por aquelas mulheres, eles vão se corromper por aquelas mulheres, eles vão ter relações com aquelas mulheres, eles vão se envolver com aquelas mulheres, e aquelas mulheres que não seguem os deuses deles vão corromper a eles
para se tornarem pagãos. Então, se vocês atacar eles, não vai dar certo. Mas se vocês fazer uma mistura ali deles com outros povos, se você trazer ali que haja uma mistura ali de outros povos com deles, aí sim eles vão conseguir se perder. Então, muitas vezes, tinha pessoas ali na igreja de Pérgamo, tinha pessoas ali na cidade de Pérgamo que estavam usando os mesmos ensinos de Balaão, não atacando a cidade, mas trazendo ali doutrinas ali, trazendo os ensinos ali, para que a igreja ali se misturasse ao paganismo. Não atacando, falando assim, não, Jesus não existe, Deus, Deus é falso, esse trem que você vive aí é uma mentira, não. Mas trazendo ali o paganismo ali de forma sutil, para que a pessoa ali aceitasse aquele paganismo e saísse ali, fosse ali corrompido ali o cristianismo. E um outro ali que Jesus fala que muitos também estavam se apegando aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas naquela época era um grupo que eles ensinavam que um crente não precisa ser diferente. Eles ensinavam que quanto mais ele pecar, maior será a graça. Na própria Bíblia, Paulo não fala que onde abundou o pecado, abundou a graça? Então eles vão usar muitas vezes isso para falar assim, se aonde o pecado abunda, se onde tem um pecado abunda a graça, cara, pode pecar à vontade, porque quanto mais você pecar, maior será a graça. E eles também ensinavam que quanto mais ele se entregar aos apetites das carnes, maior será a oportunidade de perdão. Então, se você pecar muito, maior será o perdão que você vai receber. Então, Jesus ele está combatendo a esse ensino, a esses ensinos, tanto aquelas pessoas que tinham um ensino parecido com o dos nicolaítas, e quanto aquelas pessoas que tinham um ensino parecido com os ensinos de Balaão. Jesus ele vai também reconhecer a fidelidade de muitos, mesmo ali diante de muita situação, quando ele também disse, voltando um pouco ali no elogio de Cristo, que ele fala assim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas, segundo alguns teólogos, segundo até mesmo Tertuliano, foi um cristão, foi um dos líderes ali da igreja ali daquela época, e ele foi morto de uma forma ali ele foi um dos mártires ali da igreja de Pérgamo de uma forma ali muito vergonhosa, porque ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e aquele boi de bronze ele foi levado ao fogo, e o Tertuliano, né, Antipas ali, quando ele estava dentro ali daquele boi de bronze, com a chama acesa, ele morreu ali, queimado de uma pior forma, né, porque o bronze, ao levado ao fogo, ele derrete. Então, à medida que o bronze ia derretendo, ia atingindo ali a pele ali de Antipas, então ele morreu ali numa espécie de queimado e também sufocado, porque ele estava dentro de um boi de bronze. Então ele sofreu uma morte ali terrível. E Jesus está dizendo que mesmo nem quando Antipas ali morreu dessa forma terrível, dessa forma que todos ali ficaram ali assustados, as pessoas ali se desviaram, mas elas permaneceram fiel. Então Jesus ele está mostrando ali que ele vê uma igreja que ela não negocia a verdade e ela não cede às pressões desse mundo, mas ela permanece fiel. E aí Jesus ele vai falar ali na correção, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, aí no símbolo ali de matar, de condenar, né, de ferir aquelas pessoas ali que não são cristãos, né, porque a espada ali é uma ferramenta ali de luta, né, também uma ferramenta de guerra. E aí Jesus vai dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a promessa falando, primeiro, ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Quando Jesus ele fala que ele vai dar do maná escondido, o maná escondido muitas vezes se refere ao banquete permanente que teremos no céu. E essa pedra branca que Jesus fala, ela tem dois significados. Primeiro significado, que essa pedra branca era usada em tribunais. Era uma pedra branca e uma pedra preta. Quando você era sentenciado e condenado, você recebia a pedra preta. Quando você era sentenciado e você era solto, você era justo, você era justificado ali, você não era condenado, mas você era liberto, você recebia uma pedra branca.
Então, quando Jesus ele fala, eu vou te dar do maná escondido e vou te dar uma pedra branca, Jesus está dizendo, você vai permanecer comigo no banquete que nós temos no céu, e eu estou dizendo que você é justo, eu estou dizendo que você foi justificado. E não só isso, a pedra branca também, na antiguidade, era simbolizava também a libertação ali de um escravo. Quando o escravo ali, ele era liberto, ele ganhava, ele recebia essa pedra branca. Então essa pedra branca também simbolizava isso, que você foi liberto de um jugo de escravidão. E, por fim, ele vai dizer ali sobre o novo nome, né? Então, esse novo nome aí, muitas vezes, vai fazer referência a um texto de Isaías 62, o capítulo 62, o verso 2, onde ele vai dizer que o cristão ali vai receber um novo nome. Talvez esse novo nome seja um nome ali justificado, né? Porque fomos ali justificados ali dos nossos pecados. Então, quando Jesus ele está ali trazendo a promessa para cada igreja, as pessoas ali entenderam. Porque o maná representava ali essa comunhão com Deus, e a pedra branca significava ali que a pessoa era justificada e era liberta ali de um jugo de escravidão. Agora eu quero trazer também um pouco mais sobre a cidade de Pérgamo, né? Como eu disse, muitas cidades ali não existem mais, somente duas cidades que existem hoje, que é a cidade de Esmina, que estudamos na semana passada, e a cidade de Filadélfia, que ainda iremos estudar. A cidade de Pérgamo aí, vocês veem que só tem ruínas, porque é uma cidade que muitas vezes se corrompeu, uma cidade que não andou ali nos caminhos do Senhor. E hoje a gente, quando a gente caminha ali para o território onde era Pérgamo, a gente vê apenas ruínas. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe um like e que Deus abençoe muito a sua vida. E voltamos na próxima semana.